Mas com a Inter me parece que tá tudo ok. Mas é 80, 85 milhões de reais. Não tá nada. É questão de ver a cotação do dia. O problema é o Gabriel. Não, o maior complicador é a Inter. Não, eu acho que o maior complicador é o Gabriel, gente. Não, ela tá querendo empurrar ele pra A Inter, desde o ano passado, tá ok. Se o Flamengo ligar e falar assim, queremos, a Inter vai falar, beleza, vão ser os 85 milhões, 80. Não é tão simples assim, não. Ela quer o total a Inter também tá esperando. Porque é o seguinte, a Inter gastou 32 milhões de euros com o Gabriel. Agora ela vai vender o Gabriel por quanto que é? 12? Ela tá falando em 19. Dá mais ou menos uns 85, 90 milhões de reais. E não é pela totalidade. Dá mais ou menos 80%. Eu não sei se chega nesse valor. De qualquer maneira, se chegar, é menos do que ela pagou. Vai ser menos. Claro, o jogador se desvalorizou, óbvio que sim. E na Europa, no entanto, então, né? por exemplo, surgiu um fato novo na Espanha hoje. O Suárez se machucou. Sim, o Suárez deve ficar de fora 6 meses. Não, foi no 4 final meses. de semana. 4 meses. 4 meses. 4 meses. E 4 meses pro Barcelona agora significa quase que... Mano, eu dei uma boa... Ontem eu dei uma busca no site. Ninguém fala nada. Ninguém fala. E outra coisa, ele tá nada. um mês sem jogar, vai chegar lá, vai ter que fazer 15, 20 dias de pré-temporada para poder entrar no time. Aí acabou o Campeonato Espanhol. Pode ser também. E a gente é muito passional aqui, mas assim, o que eu vi em alguns jornais lá de fora até... O mercado na Europa dele é mínimo. A análise que se faz é diferente. Por exemplo, nesses jogos, a final da Libertadores e nos jogos do Mundial, claro que isso não pode ser ponto de corte, que a temporada dele foi brilhante. Foi. Os caras analisaram o jogo. E foram partidas, até a final que ele fez 2 gols, que pro que se demanda lá fora, não foram partidas brilhantes. Foi matador, que é o que ele tinha que fazer no Flamengo. Então, se criou uma certa dúvida, inclusive o jornal português desceu a lenha nele. No jogo da final, que andou em campo, que o cara que o Jesus endeusava não ajudou o Jesus. Não sei se foi a Bola, a Record, um dos 3 jornais. O que eu discordo... A Bola, a Record, o jogo. O jogo. Também foi isso, é Pasquim. Então, o que eu acho, o Gabigol se colocou numa situação, jogando bem, fazendo muitos gols, que ele pode fazer esse jogo até dia 31, que o torcedor não vai ficar pé da vida. Se ele der uma tuitada e falar assim, então, só tô esperando o Flamengo e Inter decidir, acabou. A metralhadora vira para Flamengo e Inter. Eu acho um valor bem alto, 80 milhões de reais, bem alto. Eu também acho que o Flamengo não paga Acho que não... Eu acho que o Flamengo não paga chega. sim, gente. Não sei se chega. Já tá mais ou menos acertado nisso. O ponto não é vale ou não vale. Eu não sei se o Flamengo chega Eu acho que chega. a 80. Porque, por exemplo, o salário que tá se falando, cada um sabe quanto vale. O salário que tá se falando é entre 1,5 milhão e 1,7 milhão. O salário, eu vai acho um pegar o que ele absurdo quiser. pro futebol O salário brasileiro. vai Mas pegar o que ele sabe. já ganha 1 milhão e 300. Então, mas aí, o que que o Flamengo queria baixar? Porque o Flamengo falou assim, olha, você ganhou isso ano passado porque você veio de graça. O seu empréstimo não custou nada. Então a gente podia te pagar um pouco mais. Agora a gente vai pagar uma grana por você. Então aí falou negativo. Então foi pra lá, pra cá, tá batendo aí 1,5 milhão, 1,6 milhão. E aí tá criando um problema com o Bruno Henrique. Que o Flamengo chamou o Bruno Henrique, vamos melhorar seu salário aí pra gente esticar o contrato mais 2 anos. Falou, vamos. Eu quero ganhar o que tá ganhando os caras lá, o Arrascaeta e o Gabriel. natural, Caramba, você tá ganhando aqui X. E hoje muita gente surpreende com o salário do Bruno Henrique. O salário do Bruno Henrique é um pouco mais do que o Pablo Mari. Pouquinha coisa mais do que o Pablo Mari. E aí o Bruno Henrique falou negativo, cara. Quero ganhar o que os caras estão ganhando lá. Pô, e é natural. Lógico. E é natural. Então, o que eu digo, quando você vai subindo, vai ter uma galera que vai subir com você. E é um problema que é um problema bom, né? Porque quando você tem muita gente jogando bem, todo mundo quer se valorizar. Tem O Rodrigo Caio é o próximo. Que o salário do Rodrigo Caio não é nada excepcional, não. Mas eu acho que uma temporada dessas cabe uma renegociação de contas sem loucura, né? E aí, o Flamengo ter perdido o Mundial talvez seja até um pouco mais fácil de se negociar. Porque se você pega esses caras, campeões, não vou nem botar o estadual porque alguns jogadores não estavam, brasileiro, Libertadores, para sentar para negociar, é difícil o dirigente ter argumento. Ou o cara vai botar a mão na mesa e vai criar ali, né, em disposição, ou ele vai ter que ter muito jogo de cintura, que eu acho que o Braz tem. Entretanto, o Bruno Henrique está na condição dele. Quando veio pagando pouco porque ele vinha de um problema no olho e existiu uma indefinição, ele não aceitou ganhar um pouco menos ou bem menos que os caras? Agora é o momento. Aí o torcedor vai falar assim, pô, GV, tá maluco? O cara tem contrato. Mas no futebol não é assim. O dirigente, o treinador, esses caras não querem ver os seus principais jogadores insatisfeitos. Tem que sentar, achar um denominador comum
sabe aquela todo mundo fica feliz? É isso. O Flamengo tem a bala, os caras sabem. Só de renda, se for botar na ponta do lápis. Por isso tem a questão do Pedro, né? Tá aí pois é, o empresário do Pedro tá chegando na Itália com uma proposta do Flamengo, aquele papo do Grêmio, o Grêmio não está mais negociando, conversa fiada. Tem uma proposta do Grêmio também, está chegando na Itália com essas duas propostas. E aí? Vamos supor que amanhã a Fiorentina fala, bacana, o Pedro vai para o Flamengo. O perde força o Gabriel? Eu acho que perde. Assim, perder força... Em termos de negociação, em termos de tudo? financeiro, é, sim. exato. O Gabriel vai ter que baixar a pedida. Muito da munição do Flamengo, ela vai ser usada na contratação do Pedro. Muito da munição vai ser usada ali. Se o Flamengo fechar com o Pedro, acho eu, não é informação, é só uma dedução, que o Flamengo está desistindo, meio que desistindo do Gabriel, porque não vai ter dinheiro para contratar os dois. Tem dinheiro para contratar. Porque se o Gabriel, se o Pedro viesse por empréstimo, como veio o Gabriel, veio por empréstimo, eu pago todo o salário do cara. Acho que o caminho e ele vai estender mais um ano de contrato, para que você não tenha prejuízo nenhum. Foi o que o Gabriel fez com a Inter. Sim. Aí é um cenário. Agora, se o Flamengo for pegar 11 milhões de euros, o que pede a Fiorentina, para comprar algo em torno de 50 milhões de reais, para comprar o Pedro, será que ele vai ter bala para contratar o Gabriel também? É verdade também que esse dinheiro não sai à vista. Sim. Ele é picado. O do Michael foram 3 vezes em um ano. Em um ano, exatamente. O dinheiro não sai tudo de uma vez. Você parcela. Lógico. E outra coisa, o Flamengo aliás, o Flamengo é o único time no futebol brasileiro auditado por uma Big Four. São as 4 empresas de auditorias do planeta que estão acima do bem e do mal. Isso significa o quê? Que ele não precisa mostrar fiança bancária para contratar um jogador. Qualquer outro time no futebol brasileiro hoje, que não é auditado por uma Big Four, e o Flamengo é o único, quando vai contratar um jogador fora do país, o cara fala assim, escuta, eu quero uma carta fiança. Dá uma avalista aí. Se você não der, eu não negocio com você. Lógico. Ao ser auditado, no caso aí do Flamengo, pela... acho que é Ernst Young, acho que é isso. Eles, ao ser avalizado pela Ernst Young, o Flamengo passa para o mercado mundial que ele é um time sério. Que o que ele mostra no seu balanço é algo que real. Ninguém contesta. Certo. É real. É real. Então, quer dizer, o Flamengo chegar para a Fiorentina e falar assim, escuta, eu quero contratar o Pedro e vou te pagar em 3 vezes, a Fiorentina vai falar, ok. Esse cara é auditado pela Ernst Young. Qualquer outro time do Brasil que for contratar hoje o Pedro, pode ser que a Fiorentina exija uma carta fiança. E os caras estão vendo que entrou o dinheiro do Renier, que vai entrar o dinheiro do Renier, que são 30 milhões. Então, é diferente. O cara vê ali o balanço do Flamengo que tem no site da CBF, por exemplo, de público e renda, acho que no do Flamengo tem também. O cara fala, poxa, esse time tá faturando, dá o quê? 4 milhões por jogo, 5 milhões por jogo, dá 1 milhão de euros por jogo de renda, né, para o cenário de Sul-América, de América do Sul. É diferente, fora a chancela da Ernst Young. Agora, vendeu o Vinícius Júnior, tem o Renier, muito provavelmente. Para o mercado, o recado que passa para o mercado é muito bom. Para o Inter de Milão, vendeu o Paquetá. Paquetá para o Milan. Foi para o Milan. O Léo Duarte. O Léo, então o mercado, esse clube, futebol francês. Sabe, esse clube sabe negociar com a Europa, paga, recebe, completamente diferente. Por isso que o presidente do Goiás, deu aquela resposta do Black Friday, o Andrés ficou chateado, mas é porque assim, ele sabia que ia vir alguém com cheque um pouco maior para cobrir a proposta do Michael, do Corinthians, que o Flamengo veio e pegou. A gente conversou aqui com o Edminho Pinheiro, que foi quem negociou o Michael, que é dirigente do Goiás. Isso. E o que muita gente na imprensa paulista acabou falando que não é verdade, que não houve leilão. Desde o começo, desde o primeiro programa que eu falei sobre o Michael, que foi o Rádio Fox, eu falei, o Goiás quer 7 milhões e meio de euros. Se não pagar, ele não vai vender. Então não houve leilão. Desde o primeiro dia falou, o Goiás quer 7 milhões e meio de euros. Então eu não entendo até agora por que o Corinthians está de bico. Eu não entendo até agora. Houve um leilão? Não houve leilão, gente. Se houve. Mas tem que haver. Não houve. O leilão tem que haver. Mas não houve. O telefone é meu. Eu tô vendendo uma casa. Eu tô vendendo minha casa. Aí vem o Theo e fala assim, escuta, eu dou X. Aí vem o Paulo Lima e fala assim, olha, eu dou Y. Ô, Theo, seguinte, o Paulo Lima deu X. Ah, eu dou 2Y.
E aí? Claro que vai chegar um momento que você tem que... Pô, Sim. entendeu? tomar uma decisão. Mas faz parte da negociação de Mas